Esse é o podcast Fala Autoridade. Eu sou Antônio Ricardo, delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, é uma pessoa que é um ícone na Polícia Civil. Ele é professor, palestrante, pastor, comissário de Polícia Civil e participou de diversas investigações relevantes na Polícia Civil, na sua carreira, e creio que a de maior relevância foi o caso Tim Lopes, que completou 20 anos, um caso que repercutiu muito na época. Eu participei da busca da prisão do Tim Lopes, na época no Complexo do Alemão, e o meu querido comissário participou da investigação que culminou com a prisão do Elias Maluco, um criminoso que já morreu, e outras pessoas, outros criminosos, e ele vai falar aqui coisas interessantes dessa investigação, os bastidores da investigação, como se chegou, uma entrevista muito interessante. E é o seguinte, antes de nós começarmos esse bate-papo interessantíssimo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai exibir para mais pessoas. Boa tarde, meu amigo Daniel Gomes, comissário de Polícia Civil. Obrigado por você vir aqui no podcast Fala Autoridade. E você realmente é autoridade no que faz, um policial honrado, já com vários anos de casa, que é respeitado e é um espelho para os mais jovens. Mesmo com tanto tempo de casa, continua trabalhando, como você mesmo diz, quebrando pedra, e está aí na luta, correndo atrás. Participou de diversas investigações, tivemos o prazer de trabalharmos juntos no Departamento de Homicídios, também trabalhamos vários casos importantes, você lembra, né? Marielle, Flor de Lis, e eu queria que você falasse um pouco aí da tua carreira, da tua trajetória, e depois vamos engrenar aí esse papo, falar sobre a investigação do jornalista Tim Lopes, que completou 20 anos recentemente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, chefe. É uma satisfação estar aqui com o doutor Antônio Ricardo. Eu realmente sou um vibrador da função policial e, como comissário de polícia, tenho a honra de fazer polícia judiciária nesse estado. Sou professor da Polícia Militar, sou professor da Polícia Civil, sou professor do Exército Brasileiro. E a cada dia eu tenho aprendido de que a Bíblia tem uma palavra que é de que para a sepultura, para onde nós vamos, não vamos levar nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo fica nessa terra. Então isso eu tenho utilizado, tenho trocado informações com meus pares. Cheguei ontem mesmo de Brasília, onde fiz palestra na Polícia de Brasília, né? E esse caso Tim Lopes, essa semana realmente tem fervilhado, porque foi um caso realmente de grande sucesso para a Polícia Judiciária, né, de uma pronta resposta, com a prisão de todos os envolvidos, todos condenados. E isso só nos dá prazer. Tive a honra de trabalhar com o senhor, ali no Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa, né? Um trabalho que eu amo, trabalhar homicídio. Eu digo que, na verdade, o crime de homicídio é você parte de um cadáver, né? E em cima daquele cadáver você tem que montar uma história. E essa história tem que ser compatível com o que aconteceu e com a criminalística, que é a tratada perícia vulgarmente, né? E isso nós temos feito com maestria, cada dia procurando melhorar. Lancei 2 livros. Meu primeiro livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, que eu digo que eu não possuía técnica alguma. Me foi dito na academia de polícia, o cadáver fala, o local do crime fala. E eu fui fazer polícia. A princípio na delegacia de Duque de Caxias, à época, que se dizia que era a cidade que a galinha se escarra para frente, terra de Tenório Cavalcante. E ali eu comecei no setorzinho de homicídio, um setor pobre, né? Porque só morria negro, pobre, quem tinha anotação criminal. Então você ficava ali com um carrinho velho e tentando fazer polícia, mas aprendendo, né? Aprendendo com os mais antigos, aprendendo detalhes. E ali eu fui crescendo, lancei esse livro.
e cheguei à academia de polícia e os alunos sempre me perguntavam: o senhor é um professor técnico, por que você não lança um livro técnico? E em 2018 eu lancei o Manual de Homicídio, que eu digo por que se morre e como deve ser investigado passo a passo. E esse manual eu tenho utilizado na minha vida com um excelente resultado, tenho dividido com vários estados da federação e só tem me dado prazer, né? Tenho a honra de ser pastor também da Assembleia de Deus, isso tem sido um equilíbrio na minha vida. Sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, sou pós-graduado em Gestão de Organização de Segurança Pública, tenho um curso de Ciências Forenses e Investigação Criminal da UFRJ. Então isso tudo vai... Trabalho com autoridades interessadas também, né? Como o senhor e outros delegados que têm passado. E com isso a gente vai melhorando o know-how. E eu tenho uma frase que eu digo que, na verdade, para você formar um policial hoje, você precisa de, no mínimo, 20 anos. Para que esse profissional seja conhecedor profundo de todas as áreas de investigação, né? E isso eu consegui chegar, passei por delegacias como saúde pública, meio ambiente, entorpecente, né? Delegacia do consumidor e todas as delegacias distritais. E com isso você vai gerando um arcabouço de conhecimento e que você vai fazendo a polícia mais fácil, né? Você vai ficando com mais... Detalhe, o comissário Daniel realmente é um quebrador de pedra, como ele mesmo diz, é incansável, participa das operações, participa da parte de investigação, está sempre lutando, buscando justiça, e eu acho que nós temos isso em comum, que é a busca incessante de justiça e o apreço pela investigação de homicídio, que realmente, vamos dizer, que é o crime nobre do Código Penal. Não é à toa que o legislador, em 1940, o classificou lá como o primeiro crime do Código Penal, artigo 121, matar alguém. Inclusive, também consta como um mandamento bíblico, que é não matarás, e também temos outras peculiaridades no homicídio, que nem sempre a morte ela é cometida por uma arma branca ou uma arma de fogo. Ela pode ocorrer por uma projeção de altura ou envenenamento e várias outras formas de se matar. E outra curiosidade também do homicídio é a motivação. Não se mata sem ter uma motivação. Então, como você muito bem colocou, comissário, o homicídio tem essas variantes e saber a motivação do homicídio facilita chegar à autoria, não é isso? Eu até digo no meu livro que, na verdade, só se morre no Brasil por 2 motivos. Primeiro motivo, eu diria o crime isolado, em que não há conexão entre vítima e nem autor. Ou seja, o criminoso vem te roubar ou roubar seu carro e, na reação ou na fuga dele, ele atira e causa a morte daquela pessoa, né? Mas, geralmente, os crimes são diferenciados no tocante a um crime de execução ou crime de uma bala quase perdida. Na verdade, ele atira no sentido de parar aquela vítima, né? Ou de garantir a sua fuga. É um tiro instintivo, dado geralmente à distância. Então, tudo isso o perito criminal traduz na ida ao local do crime, e isso já nos dá um embasamento. Segundo lugar, eu tenho uma família como os maiores investigadores, que você, ao inquirir os familiares, eles já traduzem toda a vida daquela vítima e aonde havia alguma falha. Eu digo até que 90% dos crimes ocorrem por falha comportamental da vítima. E eu falo nesse livro sobre a vitimologia, né? Que ela diz que a vítima pode participar de alguma forma no sentido de que ocorra aquele fato. E eu divido em 8 falhas, que são a familiar. A família hoje já causa grande dissidência, disputa patrimonial, né? Segundo, a área passional hoje é uma área muito ávida, porque as pessoas hoje não admitem perder seus companheiros ou suas companheiras, e eles, na verdade, perpetram o crime no sentido de solucionar aquele conflito. Eu digo, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Terceiro, a área sexual, que é uma área realmente que os homossexuais sofrem excesso de violência e barbárie.
digo no livro que os homossexuais se apaixonam pelo parceiro e, na verdade, o parceiro quer subtrair os bens que ele tem. E a quarta é a área profissional, que até eu estou embutido nela. Estamos inseridos nessa, né? Que é por fazer segurança pública. A gente causa, certamente, por parte de alguns, uma revolta, né? Mas sabemos disso, andamos sempre no estado amarelo, né? No sentido de não sermos presas e sim predador, né? E depois vem a área política, a maior vertente de crime no país. Porque a área política hoje, um candidato, às vezes, ele é suplente e quando ele vai tomar posse, dias antes é executado. Então, isso tudo chama a atenção do investigador. Depois vem a área financeira, que é a maior vertente também de crime, porque a pessoa lida com valores, anda com dinheiro e isso atrai a cobiça. Depois vem a área religiosa, que é a mais amena, mas já se faz presente. Citaria até o caso Flor de Lis aí, que numa disputa religiosa pelo poder ali, acabou participando de um crime contra o seu esposo, né? E depois vem a área penal, que eu fecho aí com as pessoas que praticam um crime, cumprem uma pena e depois tentam ser reinseridos à sociedade. E a sociedade não recebe essas pessoas de volta, porque eles têm antecedentes criminais, e a milícia e os grupos paramilitares aí olham essas pessoas como criminosos, e assim que possível eles são executados também. Então, tudo isso a família nos dá esse feedback, no sentido de falar sobre a vida. E ali eu escolho justamente uma vertente dessa, e dentro daquela vertente eu pergunto a quem interessaria essa morte? E ali vamos começar a materializar aquelas informações no sentido de verificar se realmente o fato ocorreu por aquela vertente. É buscar exatamente a motivação. É a motivação do crime. O que poderia ter gerado aquele verdade. fato. E isso tem sido muito importante. Eu tive a honra, inclusive, de traduzir isso em matéria pedagógica na turma anterior agora da Academia de Polícia do Rio de Janeiro. E isso eu venho trabalhando ali na divisão de homicídio, procurando sempre verificar e confirmar esses dados, né? Através do dia a dia, verificando ao vivo lá como uma coisa acontece e a forma que foi utilizada. E dentro desse modus operandi, a coisa tem evoluído, tem obtido sucesso. Alguns companheiros meus já se aposentaram, né? E me questionam, digo, ainda existe alguma coisa a ser feita, né? Deixa eu trabalhar, porque o trabalho... eu digo que o crime de homicídio ele é um crime apaixonante, porque você está diante de uma família chorosa, pedindo justiça, né? E exatamente. Quando você consegue chegar àquela resposta, aquela pessoa... não é que aquilo vá tranquilizar o espírito daquela família, mas eles conseguem entender aquela resposta como um abrandamento daquele sofrimento familiar. E eu tenho recebido telefonemas, às vezes, na passagem de ano, de pessoas que perderam entes queridos, que ligam, liguei para agradecer, porque vocês me deram o senso de justiça, vocês me deram a resposta que eu tanto esperava, né? E é isso que o Estado deve fazer, e nós, como representantes do Estado, estamos aqui para cumprir esse papel. É muito bem colocado, Daniel, porque realmente quando uma família nos procura para transmitir essa emoção de alguma maneira, ter justiça com o nosso trabalho após a perda de um ente querido, de um familiar, isso é fantástico. Eu também recebo esses telefonemas, recebo cartinha, e e-mail, mensagens, e isso é muito gratificante, muito importante para nós, né? Muitas vezes o nosso trabalho não é reconhecido pela sociedade, nós trabalhamos sob pressão para dar resposta à sociedade. Muitas vezes o crime ele tem uma repercussão enorme, a solução às vezes acontece e a solução ela não é divulgada. E eu estudei sobre isso. A imprensa ela tem uma
uma tendência de vender coisas desastrosas, coisas ruins, porque isso gera mais a atenção das pessoas do que a notícia boa. É mais ou menos o hater na internet. Aquela pessoa que vai te ofendendo, aquilo vai crescendo. Aquilo ali vai criando um engajamento. Então, é mais ou menos isso. Comissário Daniel, fala um pouquinho aí do teu livro aí, do Manual de Homicídio, e da questão do local de crime, da preservação do local de crime. A Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro, ela tem uma peculiaridade, que é o Grupo Especial de Local de Crime, que é um avanço muito grande na investigação, pois o começo da investigação, aquele primeiro momento da investigação, ele é muito importante para a colheita de provas, para a análise de imagens, para a realização de perícias, e naquele primeiro momento, muitas vezes o caso está solucionado ali. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela conta com esse Grupo Especial do Local de Crime, que é o GELC, das Delegacias de Homicídios, e lá, de uma forma integrada, o delegado de polícia, o investigador, o perito, eles fazem aquele local de crime e, em cima disso, a investigação se inicia e uma grande parte das investigações ela toma um rumo ali mesmo, no local de crime. Isso é uma diferença que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem e é muito importante. E o meu amigo comissário Daniel sabe muito bem isso, até mesmo porque você que está há quanto tempo na polícia? 33 anos. 33 anos. Quando você começou, era máquina de escrever, era fichário, e hoje nós contamos com uma tecnologia fantástica de análise de telemática, de inteligência artificial, e mesmo naquela época, com todas as dificuldades, né, como você colocou ainda há pouco, era um setor pequeno, com uma viatura precária, conseguia chegar aos resultados, né? Eu costumo até dizer que no passado os homicídios eram diferentes, né? Geralmente eu trabalho nas delegacias da Baixada Fluminense. Havia um homicídio, você chegava no local, geralmente a vítima tinha sido morta a paulada e você, no local ali, fazia aquela primeira enquete e às vezes o perito ia ao local e, junto com os policiais, às vezes os policiais chegavam, a perícia já tinha comparecido, às vezes a autoridade policial não conseguia comparecer ao local, mas as investigações mostravam que houve uma briga de bar e você saía por ali e encontrava mais à frente o autor alcoolizado, geralmente com manchas de sangue na sua própria roupa, né? Então os crimes eram muito mais fáceis, mas tecnologicamente falando, os crimes evoluíram, a sociedade evoluiu, nós não tínhamos a telefonia celular, né? E com isso, realmente, a mente humana projetou respostas muito mais sofisticadas no mundo do crime. Mas a polícia também tem avançado nisso, a criminalística hoje tem avançado muito, né? Nós hoje temos o chamado DNA de contato, e isso tudo tem me alegrado muito, porque você consegue também avançar. A cada passo que o crime dá, a polícia avança também e consegue respostas, né? Eu costumo dizer que eu já dizia isso desde 2003, quando eu lancei a apostila de metodologia em crime de homicídio. Eu dizia que o local do crime deveria ser visitado pela autoridade policial, o grupo de investigação, os peritos, no sentido de que todos observassem aquilo e traduzissem aquilo num relatório. E os setores de homicídio, trabalhei em várias delegacias distritais, como Jacarepaguá, Ilha do Governador, Encantado, Nova Iguaçu, Imbariê, Piabetá. E, na verdade, o crime de homicídio ele era tratado como uma mera... Ocorrência simples. Mero aborrecimento jurídico. Até que, em 2010, morreu a juíza Patrícia Scioli, né?
E realmente foi executada, né? Num complô. E ali foi uma das primeiras respostas, que é o homicídio já tinha sido inaugurado em 2009, né? Deu essa pronta resposta e ali abalou os alicerces do crime no Rio de Janeiro, porque alguém disse, a polícia tem capacidade. E hoje a Delegacia de Homicídio da capital conta com a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, a Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e com isso há um entrosamento, né? A computação também veio no sentido de unificar as informações de registro de ocorrência, de busca por investigados e isso nos causou, e eu vim evoluindo. Eu me lembro que tive um companheiro que disse que não ia largar a máquina de escrever, e há poucos dias encontrei com ele. E ele disse, Daniel, nem celular eu tenho. E eu fiquei com pena dele, porque realmente ele se isolou do mundo. E eu vim acompanhando isso, né? E saímos daquela era que era aquele que avisava. Pager. O pager tinha o telex na delegacia, e com isso não havia parede da computação, e hoje está o celular, está aí todos os contatos que a polícia dispõe. E isso tem me agradado muito, porque você vai vendo que a evolução criminal ela é acompanhada pela evolução da polícia judiciária. E isso tem tido respostas objetivas, né? Respostas que podem dar à justiça um embasamento técnico, científico. Porque uma das coisas que me preocupa é que nós sabemos que o Tribunal do Júri é composto de pessoas leigas, né? Essas pessoas precisam de serem convencidas de provas objetivas e até provas subjetivas, mas essas provas devem ser robustas, no sentido de que possa o Ministério Público ali exercer o seu mistério e convencer os jurados de que aquele crime foi praticado e que não há dúvida. E isso tem sido feito. Na verdade, a gente tem tido um embate, às vezes, com advogados, né? Que eles, na verdade, eles tentam provar de que aquele investigado é um santo, é uma pessoa que não cometeu mal algum à sociedade. E você, pelo outro lado, tenta trazer subsídio no sentido de mostrar que aquele crime foi praticado. E isso nós temos feito. Somos o braço longo da autoridade policial, no sentido de abastecê-la com informações que vão gerar medidas cautelares, né? De busca, de prisão e de quebra de sigilos. E isso nós temos feito. E, graças a Deus, tem tudo corrido muito bem e eu costumo dizer que o time que está ganhando não se mexe. O comissário Daniel falou ainda há pouco das apostilas de procedimentos que ele criou, e essa apostila ela evoluiu ao ponto das delegacias de homicídios adotarem uma apostila geral de início da investigação, de procedimentos operacionais padrão, e isso está em vigor. É uma ação muito importante, já que padroniza a atuação policial. O policial ele já sabe o que vai fazer ali. Do POP, né? Exatamente. E isso teve origem lá atrás, né? Com tudo isso que você falou. Eu fico feliz porque hoje a delegacia de homicídio, quando nós vamos para um local de crime, vai esse conjunto, né? Eu até costumo dizer que a banda é um conjunto. Porque é o grupo de investigação, o perito criminal, é o papiloscopista, né? É a autoridade policial. Então, só para deixar claro aí, para quem não conhece a área, o Rio de Janeiro tem essa peculiaridade que é a perícia atuar diretamente na delegacia. Como o comissário falou antes, os primórdios aí das investigações, como era? O perito ia no local, depois o delegado ia e, se fosse o caso, chamava a papiloscopia. E hoje, como é que é? Esse grupo multidisciplinar, que é o delegado, o investigador, o perito, papiloscopista, eles compõem o grupo especial de local de crime, comparecem ao local e lá fazem as análises iniciais da investigação. E, como eu disse, muitas vezes se chega à autoria por conta do trabalho
do grupo especial do local de crime. Então, é muito importante, se alguém presenciar um crime de homicídio, preservar o local de crime. Isso é extremamente importante. Só pode ingressar no local, só pode transitar naquele local após a liberação do local de crime pelos peritos, pelos policiais civis. O ideal é que haja aquele isolamento, mas nós sabemos que nem sempre é possível, nem sempre há uma disponibilidade de material para fazer o isolamento do local de crime, porém, é extremamente importante que a população tenha conhecimento disso e saiba da relevância de manter um local de crime preservado até a realização da perícia. Hoje a perícia conta com diversos recursos e realmente a realização de uma perícia bem feita no começo ali da investigação faz toda a diferença e a população pode contribuir como? Preservando o local de crime. Não deixar as pessoas transitarem por ali. Ainda eu já vi muitas vezes pessoas que são fumantes, que fumam no local de crime e acabam deixando ali as guimbas de cigarro, contaminando todo aquele ambiente, e não façam isso. Então, a população tem que ter conhecimento para que, eventualmente, presenciar um homicídio ou ver ali aquela situação de uma pessoa que foi morta, não se aproximar até a liberação da perícia, até a liberação por parte das autoridades. Mas, meu amigo Daniel... Eu até acrescentaria, doutor Antônio Ricardo, que eu tive a honra de ir aos Estados Unidos participar de um curso lá no CSI, e o americano ele vai para o local do crime com um aspirador de pó. E ele aspira o local do crime no sentido de tentar achar um fio de cabelo que possa fazer um DNA para se chegar ao autor do crime. Então lá já é uma tônica nos Estados Unidos, que é o próprio SAMU, que lá seria o setor que dá atendimento, né, à vítima inicialmente, ao chegar no local e entender que aquele local é um local de crime, eles já não tocam na vítima. No caso de morte, se houver necessidade de atendimento médico, eles vão fazer o atendimento, mas eles já começam a preservar o local na inicial, no sentido de dar subsídios à polícia que vai chegar no local. E, quer dizer, é um respeito total. Aqui no Brasil, nós entendemos que, na verdade, é uma balbúrdia no local de crime, né? As pessoas chegam e você vê o camarada filmando, e se houve uma decapitação. Esse dia eu fui no local que havia uma decapitação e tinha uma senhora com a filmadora filmando, dizendo que queria mostrar para a irmã dela que o corpo foi decapitado. Então, quer dizer, é difícil, né? É uma sociedade que realmente não está preparada para o momento que nós estamos vivendo, né? E que ela mesmo se prejudica, porque eu já vi casos da pessoa sofrer um crime de furto na sua residência e o criminoso abriu a geladeira, bebeu água, tomou uísque, e ela chegou em casa, lavou tudo, limpou tudo, trocou os vidros todos, e depois ela vai à delegacia comunicar que houve um furto na sua casa, a casa foi arrombada, e que o criminoso lá entrou e mexeu em tudo, só que todo local que poderia ser preservado para possível colheita de vestígio foi alterado. E ela vai à delegacia e diz, eu quero saber agora o que a polícia vai fazer. E, na verdade, a polícia já não pode fazer mais nada, porque tudo que havia de evidências foi desfeito pela própria vítima do fato, né? Então, uma política que nós precisávamos realmente conscientizar a população, como no tocante ao uso de drogas, que eu classifico hoje o grande cerne da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Porque o cidadão que compra a droga, ele, na verdade, ele alimenta o criminoso a comprar armas e a matar crianças, a matar policiais, né? Então, ele faz isso sem entendimento que o seu dinheiro está sendo usado. Então, são programas realmente que tendem a conscientizar a nossa população. Porque só se faz polícia. Polícia é um conjunto de ações e que tem a participação de todos, inclusive da sociedade. O comissário colocou muito bem aqui a questão da preservação do local de crime, e eu falei há pouco sobre o local de crime de homicídio, mas não só o homicídio.
O crime contra o patrimônio também, ele colocou aqui o furto. É muito comum o criminoso manusear vários objetos que depois podem ser periciados e dar um norte na investigação. Recentemente eu tive um vizinho que teve um problema de invasão no seu apartamento e também não foi possível realizar a perícia porque o local não foi preservado. Então é muito importante para a população ter esse tipo de conhecimento. A Polícia Civil já conta com papiloscopia muito evoluída, então aquela análise inicial ali no local de crime realmente faz toda a diferença, não só para o homicídio, como para outros crimes que eventualmente alguém possa ser vítima. Mas, meu amigo Daniel, vamos falar aqui desse pacote, né? pacote aqui. Esse aqui é parte da investigação que resultou na prisão de diversos criminosos homicidas da Vila Cruzeiro e que culminou com a morte do jornalista Tim Lopes. O comissário Daniel, ele foi um dos principais policiais aí da investigação, talvez o principal policial aí da investigação. Evidentemente que ele trabalhou como equipe, mas ele é que ficou à frente de toda a colheita de evidências e provas. E ele tem muita coisa interessante para falar aqui. Na época, ele teve uma exposição na mídia e até foi muito atacado na mídia, injustamente. Hoje está aqui, forte, mostrando que é perseverante. Ele também é autor de uma frase célebre que eu costumo repetir muito, que é: somente os teimosos sobrevivem, e está aqui o comissário Daniel, depois de tudo que ele passou nessa investigação, depois da cobrança, depois do massacre que ele sofreu aí por parte da mídia. Está aqui o resultado, todos condenados. Um deles, inclusive, já morreu recentemente. E está aqui o trabalho de muita perseverança. Doutor Antônio Ricardo, eu costumo dizer que aqui está o inquérito que apurou a morte do jornalista Tim Lopes. Ele é feito 650 páginas. Nelas foram carreados declarações, autos de reconhecimentos, né? Laudos. E eu me recordo que na manhã do dia 2 de junho de 2002, eu, como chefe do grupo de investigação da 22ª Delegacia no bairro da Penha, tomei conhecimento através do delegado Dr. Sérgio Falante, saudosa memória, né? Que um jornalista da Globo, acompanhado de um advogado, fazia naquele momento uma comunicação gravíssima de que um repórter havia desaparecido depois de entrar na Vila Cruzeiro na noite anterior, que era uma noite de domingo, por volta das 8 horas da noite, para fazer filmagens, segundo a Rede Globo Televisão, de um baile funk onde menores se prostituíam e havia consumo de drogas, e determinaram que o motorista o apanhasse às 22 horas. E o motorista aguardou até a meia-noite e Tim Lopes não saiu. E esse motorista regressou à Rede Globo, procurou a editoria-chefe lá e disse: o Tim Lopes até agora não saiu da favela. E alguém disse: o Tim Lopes deve estar tomando as cervejas com as mulheres aí, e isso é normal, daqui a pouco ele aparece. E por volta das 5 horas da manhã, a esposa do Tim Lopes liga para a Rede Globo e diz: ele não veio para casa. E 11h45, chega esse advogado com o motorista. Ao 12h47, nós já estávamos, eu, na época, o hoje comissário Fábio Neira, a doutora Alice, delegada de plantão, uma delegada já no alto do morro da Vila Cruzeiro, colhendo os primeiros fragmentos de que alguma coisa estranha havia acontecido ali na noite anterior. Seria sido um repórter ser descoberto, ter sido dominado, ter sido levado à presença do Elias Maluco, ter sido morto e ter sido carbonizado. Nós só não tínhamos o local onde o fato acontecera, né? E ele começou aquela demanda, que eu costumo dizer que era o governador ligar para o secretário de segurança, o secretário ligar para o chefe de polícia, o doutor Zaqueu Teixeira,
o doutor Zaqueu ligava para o doutor Sérgio Falante, titular da 22, e o doutor Sérgio Falante entrava na minha sala e dizia, Daniel, nós precisamos dar uma resposta. E a partir dali nós começamos. Tivemos na época um grande trabalho feito pela 38ª Delegacia, conseguiu deter 2 elementos, o KB e o Frei, que seriam 2 elementos que foram presos vendendo droga lá na Vila Cruzeiro, e que ali contavam a história, mas também não sabiam mais detalhes. Por quê? Porque após a detenção do Tim Lopes, ele teria sido levado ao comando do Complexo do Alemão, e ali eles não tinham tido mais notícias do restante do fato, né? E a investigação foi evoluindo, conseguimos chegar a um elemento pelo nome de vulgo de Primo, que seria um que dirigiu o carro que levou o Tim Lopes até a favela da Grota, que é uma distância de quase 4 quilômetros por dentro da favela ali, da Vila Cruzeiro. Eu costumo dizer uma coisa, que a gente às vezes fala em Vila Cruzeiro, o Tim Lopes tinha feito imagem na Nova Brasília, que era uma favela também que faz parte ali, e ali na verdade tem 16 favelas que formam o Complexo do Alemão, né? Então o Tim Lopes fez a Feira das Drogas anteriormente, na Nova Brasília, e foi agraciado com o Prêmio ESSO. A Rede Globo divulgou a imagem dele na televisão ganhando o Prêmio ESSO, e a partir dali ele ficou sendo uma pessoa pública, notória. E ele volta dessa feita novamente à Vila Cruzeiro, certamente entendendo que a Vila Cruzeiro seria outro comando. Só que, na verdade, quando ele é detido por suspeição de que ele filmava, é revistado, é encontrado a microcâmera na bolsa pochete que ele usava, ele é colocado numa Fiat Palio, e esse Primo leva ele até a presença do Elias Maluco, que está lá rodeado pelo Ratinho, a quem ele filmara anteriormente, Zeu e o Xuxa. Seriam os 4 homens que comandavam o Complexo do Alemão. E ali o Ratinho imediatamente determinou que Tim Lopes fosse executado. O Elias não teve mão forte para determinar o que ocorreria. E há a filmagem do Zeu comprando gasolina no posto na Avenida Itararé, com esse mesmo carro. E a partir dali fomos juntando os fragmentos. O próprio Primo, que era o motorista... Vocês conseguiram a imagem do criminoso, do Zeu comprando gasolina. Comprando gasolina que foi utilizada no crime. Com a bambona, comprando gasolina no posto. Nós iniciamos imediatamente ouvindo os representantes do baile funk, era uma noite de domingo, havia baile funk. Verificamos que Tim Lopes não aparecera no baile funk. O baile ocorria às quintas-feiras e aos domingos. Na quinta-feira anterior também não havia imagem de Tim Lopes no baile funk. Mas nós tínhamos imagem dele em frente ao local denominado Boca de Fumo, gravando os traficantes passando armado de fuzil e a venda de drogas, né? E a partir dali, esse traficante, o Primo, convencido a colaborar com a investigação, contou toda a história narrativa, mostrando todas as evidências de que ele fora detido pelo Bruno, pelo Capeta e por outro criminoso, que comunicaram o Elias. Elias mandou o Primo numa Fiat Palio para buscá-lo, e em companhia desse Capeta e do outro, levaram o Tim Lopes até a favela da Grota, onde ali teriam sido decidida pela morte dele, e a compra do combustível, a carbonização e os ossos deles sendo picados e sepultados justamente naquele local. Então isso ficou evidente. Eu, ao final, fiz um relatório, não para confrontar a Rede Globo, mas para mostrar à autoridade policial que, na verdade, a morte ocorrera por motivação do Ratinho ter sido filmado anteriormente e ter sido preso por conta dessa filmagem, né? E a Rede Globo ter dado o Prêmio ESSO a Tim Lopes, divulgado a sua imagem publicamente e mandado ele novamente voltar à Vila Cruzeiro. Constatamos também que Tim Lopes foi morto por volta das 2 horas da madrugada, ou seja, houve um lapso temporal aí, que eu classifico até de infantilidade,
porque se a Rede Globo, à meia-noite, comunicasse o fato à polícia de que um repórter seu não havia saído da favela, as forças policiais poderiam ter sido utilizadas no sentido de comparecer ao local, ou pelo menos tentar se aproximar, né? Mas ninguém se preocupou com o Tim Lopes. E por volta das 2 horas da manhã, ele teria sofrido essa violência total. E só no outro dia, às 11h45, que me chega o advogado com o motorista da Rede Globo na delegacia e traz essa notícia, né? Recebemos mais de 1.000 denúncias de que Tim Lopes estava sequestrado em várias favelas, mas já sabíamos que nenhuma delas seria real, porque o próprio advogado da época do Comando Vermelho, que estava preso no ponto zero, me confidenciou: Daniel, Tim Lopes está morto. O Comando Vermelho mandou uma ordem para ele soltar o Tim Lopes, e ele disse que eu não poderia mais fazê-lo porque, por ordem do Ratinho, havia determinado a sua morte. E a partir daí, começamos no sentido de localizar os restos mortais dele e também, através de investigações, através de informações, conseguimos chegar à favela da Grota, onde foi encontrado a câmera, os equipamentos da Rede Globo e uma... Isso na favela da Grota ainda foi possível encontrar o equipamento que ele utilizava na filmagem quando ele morreu. Verdade. Sepultaram ele e o equipamento, tinha até uma placa da Rede Globo com o número do patrimônio daquele equipamento que ele utilizava, um cordão que ele utilizava no pescoço, um cordão com as guias dele. Tudo isso foi encontrado na sepultura, um pedaço de osso, uma parte daquela costela foi utilizada para o exame de DNA e foi confirmado que se tratava-se do Tim Lopes. E ali a resposta vinha realmente, né? E eu mesmo afastado, que fui afastado em rede nacional, o William Bonner usou 7 minutos do Jornal Nacional para denegrir a minha imagem como um investigador, que eu tinha dito que o Tim Lopes foi responsável pela própria morte, que eu disse que o Tim Lopes se matou, e nada disso foi falado. A Rede Globo tentava justamente ocultar a sua irresponsabilidade de mandar o seu repórter e nem dar assistência a ele, no sentido de verificar se o mesmo saíra daquele local vivo, né? E, graças a Deus, me mantive impávido, fui à Corregedoria Geral Unificada, respondi por todas as indagações possíveis, fui elogiado pela juíza do primeiro tribunal do júri. Que bacana. Que deu um elogio formal e disse: ó, fizeram com o senhor uma covardia, mas eu não vou ficar omissa. E ela me deu um elogio, esse elogio foi juntado à investigação e disse: ó, se vocês me punirem, eu tenho elogio da juíza, tenho elogio do Ministério Público, a investigação é perfeita. E ali, realmente, a própria Corregedoria teve que colocar a viola no saco, como já dizia os mais antigos, né? E se contentar com o que fora feito, porque todos foram denunciados, todos foram condenados. Eu agradeço aqui a equipe, a doutora Alice, né? O Fábio Neira, meu companheiro. Ficamos dias e mais dias. Eu até costumo dizer uma coisa, doutor, que até eu sou cristão, eu não bebo. Mas nós passamos 3 dias dentro da Vila Cruzeiro, sem conseguir se alimentar direito. Porque o senhor sabe que na época a polícia cercou todo o Morro do Alemão, né? E os policiais ficavam ali no sentido de localizar o Elias maluco. E eu cheguei numa birosca daquela e perguntei pro birosqueiro se ele tinha leite condensado para vender, porque já não tinha mais nada para se colocar no estômago. Ele disse que a única coisa que ele tinha era cerveja quente. E eu disse: abre uma cerveja quente. Pegamos aquela espuma da cerveja quente e jogamos no estômago para que pelo menos diminuísse as dores. Porque eu tinha uma úlcera gástrica à época e já sentia muita dor, né? Mas esse trabalho não foi em vão, porque o Comando Vermelho já não entendia Elias Maluco como uma liderança, e ele já entendia que estava vulnerável, que a qualquer momento poderia morrer, porque já queriam retirá-lo de lá. E numa desses momentos, ele próprio saiu do seu esconderijo e se entregou à equipe de policiais até, na época, o inspetor Tchau, né?
Sim. Que ele veio e disse, eu sou o Elias Maluco, me prende. E realmente foi um momento de êxtase da polícia, porque o próprio criminoso pedia, me prende porque essa eu perdi. E na época a sociedade, já é um caso antigo, né? Tem 20 anos, era aquela cobrança. Onde está Elias Maluco, né? Você lembra bem disso. Onde está Elias Maluco? E quando ele foi preso, né, na época, nós podíamos mostrar a imagem do preso. Aí foi muito, assim, até tosco, que fizeram um cartaz. Aqui está Elias Maluco com uma seta. E ali estava o Elias Maluco, depois de tanta cobrança, de tanta pressão que nós sofremos, né? Eu participei dessa investigação, aliás, da captura dele. Eram equipes que ficavam nas saídas do Complexo do Alemão. A minha equipe era, na época, extinta Polintersul, DC Sul, e eu fiquei numa saída e a minha missão era ficar à noite, bancar à noite ali com a minha equipe. O pessoal todo da delegacia foi para lá. E eu lembro que, quando ele foi preso, no dia seguinte, eu ouvi a notícia no rádio pela manhã. Nossa, que satisfação, que alívio para todos nós, né? Foi uma coisa assim, nós tiramos um peso das costas e que satisfação de dar essa resposta à sociedade, de poder retirar esse fascínio, esse criminoso, né, que fez tanto mal para a sociedade. Tive até a honra de conhecer o filho do Tim Lopes, o Bruno Lopes, um jovem que veio me convidar para participar de um documentário do Tim Lopes. Eu me coloquei à disposição imediatamente, né? Não teci comentários sobre essa questão da culpa de alguém, mas realmente ficou essa mágoa, né? No sentido de que o investigador ele tem que retratar a verdade dos fatos. Ele é o braço longo da autoridade. Ele não pode omitir. E se a notícia é de que Tim Lopes fora filmar o baile funk, ele deveria ter comparecido lá. E lá ele nunca compareceu. Isso é situação sine qua non. Ou seja, ele foi lá filmar o tráfico de drogas. Ele não deveria fazê-lo, né? Isso não justifica a morte dele, mas houve um assoberbamento da própria editoria da Rede Globo em mandar o seu repórter. E não dar o lastro a ele necessário de verificar a sua saída, de monitorar os seus passos, né? Mas isso, melhor dirá o tempo, né? A resposta foi dada, a polícia judiciária foi valorizada. Eu tenho orgulho de... Dr. Sérgio Falante faleceu, alguns policiais da equipe já partiram, eu continuo aqui, o Fábio Neira está lá na nossa coligação de policiais e Dr. Alice também trabalhando ainda. E nós vamos fazendo a nossa parte, porque eu costumo dizer que nós somos instrumentos. E o instrumento é para ser usado. Então estamos ávidos aí. Cada dia vemos que o crime de homicídio tem aumentado, a sociedade está se matando, né? Eu costumo dizer no meu livro que ela já não resolve mais seus litígios pela via jurídica ou pelo diálogo. Eles matam ou mandam matar. E a resposta vem. A polícia tem dado resposta, tem conseguido a prisão de alguns, outros têm se beneficiado por medidas cautelares esdrúxulas, né? De colocar criminosos em liberdade, ou seja, cadeia para ser cumprida, né? E aí vem medidas cautelares no sentido de recolher mandados de prisão e tentar sempre tratar os criminosos como se fossem pessoas de bem. E essa mistura tem levado realmente a um prejuízo social, no sentido de que alguns até pensam, será que matar vale a pena? Porque para ficar preso é difícil. Eu costumo dizer que é uma guerra jurídica. Eu já várias vezes passei por vários embates com advogados e eles querem derrubar a tese da investigação, eles querem colocar o investigador como alguém desclassificado, que não tem competência, né? Que os fatos foram gerados de forma irregular. E ali eu gosto de ser muito técnico e é um debate, você vai até que você consegue ver a resposta e depois o cara condenado ainda ele vai tem direito a recurso.
Aí vai pro recurso. Alguns vão até o STF. E aí, quer dizer, a gente fica frustrado, porém, não totalmente desanimado, porque tem que existir alguém para fazer esse trabalho. E eu costumo dizer que eu estou aqui para fazer esse trabalho. Que legal, que satisfação. Quantos criminosos foram presos no caso Tim Lopes? No caso Tim Lopes foram presos 8 criminosos. Elias, eu, Xuxa, Ratinho, KB, Frei, Boi, Boizinho, Capeta, Primo. Tem mais de 8 aí. Não, acredito que foi 8, não foi? Vou enumerar aqui, ó. Elias, Xuxa, Zeu, Ratinho, KB, Frei, Capeta e Primo. 8 criminosos. O Primo foi um dos que foi beneficiado, porque ele, com a complacência do Ministério Público, resolveu colaborar com as investigações. Tomou a menor pena, que eu me recorde, parece que foi 16 anos. E o Elias tomou 26 anos de prisão, né? Elias ficou preso até bem pouco tempo e acabou se matando, porque, na verdade, a Rede Globo sempre mantinha uma pressão sobre a possível ou qualquer liberdade ou do Elias Maluco ou progressão de regime, né? Então sempre haviam essa pressão no sentido de que ele não poderia progredir de regime. Que eu conheça, talvez seja um dos criminosos que mais tempo ficou. Porque ele morreu agora tem coisa de 1 ano. O fato foi em 2012, ele ficou preso 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. É quase inédito. A nível de Brasil, alguém cumprir 20 anos. O Beira-Mar também já está chegando. No cárcere, né? Mas eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Se matou, pague pelo seu erro. Claro. Esses meus livros estão no meu site, que é o www.professordanielgomes.com. Repetiria, www.professordanielgomes.com. Tem o meu Instagram, que é Daniel Gomes PC, o meu Facebook, Daniel Gomes. E eu tô pronto aí, chefe. Nesses 20 anos que passaram aqui, dentre a morte do Tim Lopes, a prisão do Elias Maluco, até hoje, né? Recentemente a Vila Cruzeiro voltou ao noticiário e em 2010 teve a retomada pelas forças de segurança, aquela cena que rodou o mundo dos criminosos fugindo pela Serra da Misericórdia, aquela parte alta. E agora, recentemente, houve uma nova ação policial onde houve um confronto, diversos criminosos morreram. E para você, Daniel, o que faltou ali para o crime não voltar a ser tão forte ali? Porque há 20 anos atrás, as lideranças foram presas, o Elias Maluco, que era um figurão da organização criminosa, da facção, ele ficou preso bastante tempo, todos eles foram presos, houve uma desarticulação da quadrilha, porém o tráfico se renova, o tráfico se fortalece. E, na sua opinião, o que faltou ali? Eu costumo dizer, doutor Antônio Ricardo, que eu nunca me deparei com uma sociedade tão usuária de drogas como nós vivemos atualmente, né? Eu, por exemplo, não conheço um vizinho meu, um parente, que eu não desconfio que seja usuário de drogas. Ou seja, a sociedade, ela tende a provar as coisas e sem saber a consequência daquilo. Essa semana até vi uma reportagem sobre cigarro eletrônico. É um veneno. Mas o cara se atira no cigarro eletrônico sem saber nem o que vai causar, o malefício que causa. E a droga é assim. Existem alguns estudiosos aí que dizem, nós temos que liberar a droga. Eu costumo dizer que se liberar, nós vamos encontrar pessoas deitadas na rua. Porque, na verdade, em São Paulo, nós vemos aquele retrato caótico de São Paulo, com aqueles
cracudos, vaganos, como zumbis pela rua, né? Cena extremamente triste, né? Que o ser E humano... a sociedade nunca usou tanta droga. Eu esse dia até falei com um viciado na delegacia. Eu digo, rapaz, eu também cheirei quando era jovem. Ele ficou me olhando, então o senhor sabe o que eu passei. Eu digo, cheirei cangote de menina no baile do Cassino Bangor. No tempo que eu conheci minha esposa lá, 43 anos, dançando num baile. E ali você dava uma cheirada no cangote da menina, dançava um beat Thomas, né? Então, a sociedade hoje ela está totalmente desnorteada. A droga está sendo vendida. Eu tenho uma casa próxima à Vila Vintém, em Realengo, e que eu passo de carro lá e vejo a fila na boca de fumo. A Polícia Militar já não suporta mais. Prende um vapor, 2 minutos depois tem outro vapor. Prende o gerente, 10 minutos depois tem outro gerente. E quem alimenta isso é a nossa sociedade. É a mesma sociedade que vai pedir clemência, que vai pedir segurança, que vai fazer passeata, né? E nós precisávamos de um programa de conscientização, que essa sociedade entendesse que com dinheiro deles é financiado o tráfico de drogas, é financiada a compra de armamento, e o tráfico de drogas realmente a cada dia vinha evoluindo, e certamente durante a pandemia agora talvez tenha até piorado mais, porque medidas judiciais do STF bloquearam o acesso da polícia. E se a sociedade é usuária de drogas, imagine essa sociedade em depressão por causa da pandemia. Aumenta-se o consumo de drogas. E eu vi até um quadro triste ontem na Lapa, um camarada vendendo droga lá e gritando, né? Pode 2, pode 5. E eu fiquei olhando aqui, a Lapa, que é um cartão postal que nós temos, e o cara vendendo droga como quem está vendendo chuchu na feira. Então, quer dizer, essa sociedade vai perguntar, por que a polícia deixa isso acontecer? E a polícia pergunta, por que você não para de cheirar? Porque eu já não aguento mais. A PM dá uma volta, prende um vapor vendendo droga, leva pra delegacia, dá uma volta, tem outro cara lá vendendo. Então, a gente precisa de uma sociedade que sabe o que é que ela quer. Ela tem que ser autodeterminada, diz, eu quero isso. Eu vou tentar me abster da droga, eu vou procurar diminuir pelo menos, né? Copacabana, na Zona Sul, tem 3 bocas de fumo. Funciona 30 horas por dia. Então, quer dizer, eu nunca cheirei, eu nunca precisei de cheirar para viver. E eu não entendo o que essa sociedade se presta a isso. Mas sabemos que eles acham que isso é onda, que isso é o futuro, e na verdade nós estamos cada dia mergulhando mais. Eu fiz uma viagem agora de carro, fui a Goiânia, fui a Brasília, e fazer palestra lá na Polícia de Brasília, e voltei de carro, e passei por Minas Gerais, passei por algumas cidades que eu até esqueci que eu morava no Rio de Janeiro, porque era tanta tranquilidade que eu até me senti... Tirei aquela depressão, aquele estado, né? Quando eu desci a Serra de Petrópolis ali, que eu entrei na Washington Luiz, Xerém, eu comecei a me lembrar que eu era um cidadão carioca e que tinha que voltar ao estado amarelo e virar predador, porque eu não posso ser presa, e ficar atento novamente, porque a gente volta. Aí os jornais noticiando, várias mortes, várias violências, e isso tem impregnado. Então eu conclamo essa sociedade que reveja seus princípios éticos, morais, espirituais, né? Reveja a sua capacidade de viver em sociedade e pare com isso, né? Cuide pelo menos do seu corpo. Mas você acha que o Estado está ausente aí na prevenção do usuário? Qual é a tua opinião aí nesse sentido? Eu vejo sentido? que o Estado, eu costumo dizer uma coisa, doutor, uma frase que até que eu cunhei, que eu digo para ser chefe de polícia, a primeira coisa que você compra é uma caixa de Neosaldina. Porque é dor de cabeça pura, né? Secretário atualmente. Secretário de polícia. Secretário de polícia. No passado era o secretário de segurança. Porque eu já estive no passado na sala de um secretário de segurança e via que o telefone tocava toda hora. E ele dizia, manda policiamento para São Gonçalo. Aí daqui a pouco, tira policiamento de Campo Grande e bota para Santa Cruz. Tira de Santa Cruz e bota para Nova Iguaçu. Então, quer dizer, Japeri, eu trabalhei na Baixada Fluminense, Japeri era uma fazendola, Paracambi, você andava em Paracambi, vendo um passarinho cantar na rua.
Hoje, se você entrar em Paracambi ali e errar uma rua daquela, você cai dentro da boca de fumo e toma um tiro de fuzil. Itaguaí, você vai pela Rio Santos ali, se você entrar em determinadas ruas ali de Itaguaí, você vai dar de encontro com um cara com um fuzil. Ele tá portando esse fuzil por quê? Um membro da sociedade, com seu dinheiro, fez com que ele pudesse comprar esse armamento que custa caro. O criminoso está indo para a rua roubar celular de R$1.000 com uma arma de 50, de 70 mil reais. É inexplicável isso. Ele tem a sua... Esse dia um advogado até me falou que o criminoso tem o seu custo mensal. Se o custo das drogas cai, ele vai roubar carro e vai complementar aquilo. Se não tem carro para roubar, ele vai extorquir o comerciante como miliciano e vai compor a sua folha de pagamento. Então, quer dizer, virou uma empresa. O narcotráfico no Rio de Janeiro, ele está intimamente ligado com roubo de veículo, com roubo de carga, com homicídio, com disputa territorial, com disparo de arma de fogo, ameaças e por aí vai. Então, é o grande problema hoje do Rio de Janeiro, realmente, são as organizações criminosas que já atuam aqui há algum tempo. Nós temos pelo menos 3 facções de narcotráfico e pelo menos 4 facções de milícias. Então, Rio de Janeiro realmente tem essa peculiaridade. Além disso, nós temos um crescimento urbano desordenado que favorece a formação de guetos, e desses guetos os criminosos ficam instalados ali, entrincheirados, e, como você colocou, ainda houve uma decisão judicial do Tribunal Superior de Brasília no sentido de restringir as ações policiais. Essa restrição ela realmente fortaleceu muito o crime, e isso aí é comprovado não só pela presença de criminosos de outros estados que vêm para cá. Essa ação no Complexo do Alemão recente, ela neutralizou 3 criminosos que eram procurados no Norte e no Nordeste, e lá eles foram responsáveis pela morte de diversos agentes de segurança pública. Então, eles estão vindo para cá realmente com esse intuito de que aqui eles vão ficar tranquilos e podem ficar escondidos, porque a polícia não vai entrar. E não é bem assim. As respostas têm sido dadas, e é importante que essa entre aspas, cultura de vir para o Rio de Janeiro se esconder não seja uma ideia que realmente tenha como prosperar, porque essas prisões e eventuais confrontos com as forças policiais, com a neutralização dos criminosos, é a prova de que a polícia do Rio de Janeiro ela está trabalhando e está atuando firmemente, né? Eu ouvia outro dia um comentário muito infeliz de uma pessoa que se diz comediante, e basicamente ele disse o seguinte: morreram 23 criminosos e nenhum policial. Ele estava admirado porque nenhum policial morreu. Ou seja, onde é que nós queremos chegar? Exatamente isso que você falou. Qual é a sociedade que nós queremos? Ou seja, quando o policial não morre, ele está errado, porque ele tem que morrer. Ele é pago para morrer. Ninguém é pago para morrer. Esse dia eu estava no Morro do Alemão, até a gente estava fazendo a reprodução simulada desse caso, do caso Ágata, uma menina que foi baleada. Estávamos presentes. E veio uma senhora e falou assim: moço, por mim liberava a droga e o sexo. Quer dizer, essa sociedade, eles querem viver sob orgia. E não querem viver mediante normas. Né? A vida é feita de normas. Eu sou síndico de um prédio, lá tem normas. Eu faço parte de uma igreja, o evangelho tem normas. Eu faço parte da Polícia Civil, tem um estatuto, que é uma norma, né? Claro. Eu não posso ferir, eu tenho que viver debaixo da norma. Eles querem viver à vontade. Então, eles entendem que o casamento não existe, que, na verdade, a vida, a criança não precisa ter pai, ela pode ter qualquer pessoa tomando conta dela.
E isso aí é uma orgia. E o resultado disso nós sabemos, que é o balcão de uma delegacia de polícia, né? Eu acho que, resumidamente, Daniel, você quer dizer que a sociedade está decadente, né? Eu acho que é isso. Eu afirmo A isso. sociedade está doente e decadente. E eu consegui até convencer o meu barbeiro. Eu tinha um barbeiro que toda vez que eu chegava lá para cortar cabelo, ele dizia: Daniel, quem é o culpado disso tudo? Dizia a sociedade. E um dia ele chegou e falou: rapaz, você me convenceu que realmente essa sociedade não presta. Ou seja, uma sociedade que ela pede, ela morde e assopra. Ela pede segurança, mas na verdade ela é a primeira que pratica os atos para causar insegurança nossa. Eu acho que eu vou até além, Daniel. Ela não é só segurança que ela quer, não. Muitas vezes a sociedade quer justiçamento. Porque até isso é errado. Ou seja, a sociedade quer que você, muitas vezes, deteve lá o criminoso, que o policial mate aquele cara. E ela ali. É o primeiro a denunciar o policial. Exatamente, é o primeiro a pegar o celular e filmar, que depois houve uma arbitrariedade para jogar na mídia e denunciar. É difícil, eu confesso, nesses 33 anos, eu só tenho visto a sociedade cada dia ser mais decadente. Mas, como um cristão, creio que nós possamos mudar essa sociedade, né, através de programas, através de conscientização, através de policiais que escrevam. Eu acho que os policiais devem escrever. Eu vim agora de Brasília, falei lá, meus companheiros hoje, os investigadores, fazem poucos relatórios, são inibidos no sentido de falar a verdade, né? Eu estou trabalhando na investigação lá agora, que eu já fiz 20 páginas de relatório. Eu acho que é importante de colocar um pouco uma visão diferenciada, porque há uma globalização da opinião, e às vezes você tem que dizer, olha só, não é bem assim, isso aqui é assado, né? Como eu falei ainda há pouco, a pessoa estava admirada lá, o suposto humorista, de que não morreu nenhum policial. Que bom! Que bom, que mostra que a polícia está treinada, a polícia está equipada, e que o criminoso, se partir para o confronto, ele vai ser neutralizado. Isso aí é fato. Então, assim, não quer morrer? Não confronta com a polícia. Eu costumo dizer que toda ação técnica, bem programada pela polícia, ela tem grande sucesso, né? Que a polícia tem condição hoje, a gente tem participado de algumas operações, nós temos o Google hoje, você tem condição de verificar rotas de fuga, Operação Cerco, nós temos forças policiais, como a nossa Core, que é capaz de invadir uma área conturbada e tomar aquela área, e você, com segurança, entrar e cumprir o seu papel, que é o papel de polícia judiciária, desalojar o criminoso, prendê-lo, conduzi-lo ao cárcere e aguardar a decisão da justiça, né? Porque, basicamente, o que se está questionando? O Código de Processo Penal, em vigor, ele diz o seguinte: quando a autoridade policial tomar conhecimento de um crime, ela deverá fazer o seguinte, está lá relacionado, comparecer ao local de crime, arrolar testemunhas, formular perícia. Ou seja, dentro de uma comunidade, o Código de Processo Penal não vale? Como é que vai se investigar se não puder ir no local e fazer uma perícia? Ou seja, aquela pessoa que mora ali, ela está sob o império de outra lei, e a mulher que é oprimida pelo criminoso que bate nela, que maltrata ela, que a oprime ali dentro de casa, ela não tem direito de ser beneficiada pela lei em vigor, Lei Maria da Penha. E a pessoa que vai para lá, a jovem que é estuprada, que é vítima de um crime sexual e está ali dentro, ela não tem direito a buscar a justiça. A pessoa que mora na comunidade, ela é obrigada a conviver com um indivíduo armado, com um fuzil. Eu até disse, eu participei de um outro podcast, fuzil que a gente vê agora na televisão na guerra da Ucrânia. Então lá são militares que estão usando aquela arma. E a gente vê essa mesma arma com vários grupos criminosos no mundo inteiro. Todas as milícias no mundo inteiro utilizam essas armas de guerra que são utilizadas aqui. E, além disso, temos a topografia e, muitas vezes, eles ficam entrincheirados, né, fazendo casamatas para matar os policiais. Então, realmente, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade muito especial e é importante nós, policiais, mostrarmos
para a sociedade essa visão que muitas vezes não se coloca. Inclusive, eu vejo algumas pessoas que são indicadas como especialistas em segurança pública e a gente vê ali que aquela pessoa realmente nunca teve uma vivência no dia a dia policial, na rotina policial, porque é muito fácil chegar ali e falar o seguinte, tem que fazer isso, fazer aquilo, e, enfim, dar as soluções mágicas, milagrosas, para uma situação que é difícil. Então, eu disse outro dia num vídeo também que a segurança pública não tem uma fórmula mágica. A gente vai tomar um elixir da segurança. Isso não existe. O que existe é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento, de resolução dos casos, para quê? Para punir aquele que cometeu o crime e, eventualmente, inibir outras pessoas e até mesmo aquela pessoa que cometeu o crime para não cometer mais crimes. E assim que vai, prendendo as lideranças, desarmando os criminosos. É um trabalho quase ad eterno. Eu costumo dizer que o único emprego que não há como ficar desempregado é na segurança pública. Porque a sociedade não para de praticar crimes. Essa semana até vi uma decisão polêmica aí no Tribunal Superior que disse que entendia que se um policial der ordem de parada a um veículo e esse veículo desobedecer e for perseguido e o elemento for preso ao volante desse veículo, não é entendido isso como um crime de desobediência, que é um direito que o camarada tem de fuga. Então, quer dizer, ainda temos essas decisões que atrapalham o dia a dia da polícia. Então, tem visto que, na verdade, nós precisamos de pessoas realmente com compromisso. Até parabenizo o senhor aí pela sua tomada de decisão de tentar nos ajudar, porque nós estamos precisando realmente de alguém que o senhor falou que está dentro do sistema, dizendo, eu estou aqui, ó, eu estou vendo o que está acontecendo. Mudem os seus comportamentos, mudem a forma de pensar, né? Porque vocês vão ajudar de alguma forma. A sociedade hoje ela quer se ilhar em seus castelos, cada um quer construir sua rua, quer fechar a sua rua no sentido de transformar a sua rua em condomínio fechado, mas ele sai do lado de fora e é roubado. Pois é. É aquela história. O sujeito mora na zona sul do Rio de Janeiro, mora na Barra e, por exemplo, não quer saber da Baixada Fluminense, não quer saber de São Gonçalo. Porém, ele tem casa em Búzios, tem casa em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, ou na região serrana, em Petrópolis, Itaipava, e tem que passar pela Baixada Fluminense, tem que passar por São Gonçalo. Então, a segurança pública, como você colocou, não adianta você se entrincheirar na sua rua fechada, porque não adianta, porque é uma situação que envolve muitos fatores e é imprescindível que essa ação, né, que você falou, para sempre, né, ad eterno, ela ocorra, porque senão o que será da sociedade? A sociedade não vai sair de casa, né? Outro dia eu participei também de um bate-papo muito interessante, eu dei um exemplo do Afeganistão. O Afeganistão estava ocupado pelas forças militares americanas e da noite para o dia eles saíram, os americanos saíram, e aqueles homens com trajes da época de Jesus Cristo, morando em cavernas, usando fuzis enferrujados, lá com as suas peculiaridades, usando barba, e eles retomaram a cidade praticamente em 10 minutos. Então, o que isso significa o quê? Se as forças de segurança saírem das ruas, vai acontecer isso. Eles vão tomar o asfalto, o criminoso vai tomar o asfalto, e o cidadão de bem não vai poder transitar mais. Então é importantíssimo esse trabalho de continuidade, né, de aperfeiçoamento, né, e também ter voz, meu amigo Daniel. Importantíssimo a gente sair um pouco dessa mesmice que tentam impor para a gente. Verdade, eu concordo. Em gênero, número e grau. E agradeço o senhor. Meu amigo, olha, muito obrigado. Tá? Tamo junto aí. Muito obrigado. O comissário Daniel é autoridade no que faz. Realmente é um orgulho tê-lo aqui, porque ele realmente é autoridade. Então, fala autoridade.
não tem pessoa que também incorpore tão bem esse espírito de autoridade como você, depois de tanto tempo na polícia, depois de tanto tempo que você... Depois de tudo que você passou, né, foi aí execrado publicamente e massacrado também, né, e está aí. Eu costumo dizer que ainda existe algo a fazer ainda, né? É verdade. Já passaremos ainda alguns momentos difíceis, mas tudo com vitória, né? Tá joia, meu amigo. Porque a vida é dos teimosos, só os teimosos sobrevivem. Só os teimosos sobrevivem. Eu uso essa frase também no meu Instagram, delegado Antônio Ricardo. Tem várias pessoas que me seguem ali que são concurseiros. E teve esse concurso agora para a Polícia Civil. Algumas pessoas não foram bem. E não adianta, você não vai conseguir se você não persistir. Então, acho que essa frase, ela sintetiza bem essa ideia de persistência e você querer conseguir realmente. Você só consegue se você for teimoso. Só os teimosos sobrevivem. Eu contaria até, ultimando aqui, uma história. O delegado Dr. Fábio Cardoso, que prefacia esse meu livro, um dos prefácios do Dr. Fábio Cardoso, ele diz aqui que quando ele ainda era estudante de medicina em Minas, de direito em Minas Gerais, ele já ouvia falar das investigações procedidas no Rio de Janeiro pela equipe do inspetor Daniel Gomes. E ele dizia, vou me formar, vou fazer prova para delegado, um dia vou tentar trabalhar com esse policial. E trabalhamos juntos por 8 anos. Que legal, que satisfação. Então é um sinal de que... Tá indo bem. Se perpetuar no seu sonho, né? No seu projeto é importante. Estamos aqui. Obrigado, meu amigo. Fica na paz, tá? Mas, olha. Obrigado pela presença.